Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do sexto ano do estado de Pernambuco. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver a relação entre tese, argumento e posicionamento crítico. Mas o que é isso? Você, estudante, que está entrando agora no Fundamental 2, justamente conhecendo a organizar seus textos, a escrever, quando vocês forem solicitados para colocar o seu pensamento, a sua crítica sobre um determinado assunto, é importante ter uma tese, um argumento e uma posição crítica. O que é a tese? É aquilo em que se baseia o texto que você está defendendo. Os argumentos para fugir do achismo. Mas o que é achismo? Vamos aprender. E o posicionamento crítico. Vocês, é claro, já ouviram falar em redação do vestibular, a dissertação do vestibular, a dissertação que muitos estudantes têm medo, mas vocês, estudantes do sexto ano, já estão se preparando para quê? Para participar de um futuro vestibular, concurso. Então, observar ter argumento para convencer o seu leitor, o seu ouvinte, sobre um determinado assunto. Mas antes de a gente entrar neste assunto, trago para vocês um pensamento. Vamos ver? Acompanhem comigo. Vamos lá. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Então é isso aí, estudar. E o estudo de hoje é ter argumento. Agora, um bom argumento, ele surge com a leitura. Leia, conheça, critique. Agora veja, criticar, que nós hoje vamos falar, não é ser reclamão. Criticar é ter argumentos. Quando nós falamos, por que você gosta disso? Não é porque eu gosto. Há um fundamento, há um porquê. E é isso aí. Olhem só na tela uma pergunta, uma dúvida, dúvidas. Muitos estudantes colocam, como faço para tirar nota máxima 10 em um texto, no caso, uma redação escolar. Então, hoje, aprendam, vamos falar um pouco sobre os argumentos. O texto tem que ter argumento, ou seja, tem que ser fundamentado, bem fundamentado, para convencer o seu leitor, convencer aquele que está recebendo o seu texto. Vamos lá, aqui na tela, olhem só, criticidade. O que é ser crítico? Ao produzirmos um texto, é importante lembrar que a palavra texto vem de tecido, aquilo que se tece. O nosso foco principal deve ser a função social que ele tem. Ou seja, devemos tentar entender as razões que nos levam a produzir determinado tipo de texto. No caso dos textos argumentativos, olhando para mim, argumentativa que tem um argumento. Devemos ter em mente que a principal função é um posicionamento crítico. Quando alguém pedir, dê seu argumento, você vai ter que colocar no seu texto fundamentado, tomar uma posição crítica. E essa questão a gente tem através do estudo, da leitura. Olhem que eu trouxe aqui para vocês. Mas o que é um argumento? Segundo o dicionário Aurélio, é uma razão, raciocínio, que conduz a um pensamento fundamentado, prova que serve para afirmar ou negar um fato. Você não é obrigado, por exemplo, se um determinado assunto for comer ou não comer carne, você tem que argumentar. Não é dizer, por isso é bom ou ruim por aquilo. Você tem que argumentar, segundo estudos. E isso aí a gente utiliza quando a gente tem muito o quê? Leitura. Na tela, ainda trago a palavra tese. Mas o que é uma tese? O que é um argumento através de uma tese? É um ensinamento, é uma proposição que se apresenta ou expõe para ser defendida de contestação. Proposição sustentada e defendida ao público. É importante lembrar que você não é obrigado a aceitar aquilo que o outro está defendendo. Você pode criticar, pode contra-argumentar.
mas através da leitura. E você, estudante, tem que lembrar que o texto argumentativo, em geral, ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução é o início do assunto. A introdução é a apresentação. O desenvolvimento, você vai utilizar os argumentos. Pode ser positivo ou negativo, podem ser os dois. Positivo, no caso, apoiando, ou negativo, contrário. E nós temos a conclusão, que é o desfecho. Isso na vida, nós iniciamos uma conversa, nós continuamos e nós fechamos um determinado assunto. Aqui eu trago para você mais questões. Quando o professor pediu, para você se colocar, ele quer a sua opinião. Certo? Olha aí, a opinião do autor. E usa argumentos para defender aquela opinião. Apresenta como objetivo a tese. Falando de tese aqui, eu estou falando daquilo que você vai defender, certo? O trabalho infantil, aceitar ou não, aí você vai se colocar no texto. Olhem só aqui na tela. O principal objetivo é convencer o leitor com relação às ideias que são apresentadas em seu conteúdo, devendo, portanto, ser claro e apresentar riqueza lexical. O que é o léxico? Palavra. E como é que eu aprendo mais vocabulário? Lendo, criticando, estudando. Os exemplos, por exemplo, aqui vamos ver. Nós utilizamos o texto argumentativo, que é aquele que há um argumento, preste bem, argumentar. Com o quê? Textos filosóficos, textos científicos, textos de faculdade, artigos de opinião, texto jurídico, redações escolares, que é esta que nós estamos apresentando a vocês, debate. Por que tal você com o seu professor e seus colegas fazerem em sala de aula um debate, um júri? Pode fazer um júri. Cada um vai argumentar de acordo com um determinado assunto, por que aceitar ou por que não aceitar o fato. E aqui eu trago para vocês uma questão bem importante. Você tem que redigir de forma objetiva, certo? Para convencer o seu leitor. Cuidado com a linguagem. Então, vamos lá. Até agora, nós estamos aprendendo o quê? Quando formos organizar um texto argumentativo, devemos buscar o quê? Argumentos. E argumentos se faz com leitura. Seria interessante também, como atividade, vocês lerem um livro ou um conto e fazer um texto, um argumentativo sobre aquele livro. E lembrar que é importante você fugir. Eu acho, eu penso, eu vejo, mas eu ajo em base de quê? É importante salientar isso. É importante entender, ter argumentos, certo? E olhem aí na tela, achismos. O que são achismos? Acompanhe. É uma tendência da pessoa que avalia situações seguindo suas próprias opiniões ou intenções. Por exemplo, eu não acho bom, eu acho ruim. Essa questão de eu acho bom, eu acho ruim, a gente pode deixar na conversa do dia a dia com um amigo, mas quando se tratar de um determinado assunto para se tratar no colégio, fuja dos achismos, certo? Olha aí um exemplo. Vamos lá aqui, acompanhe comigo. Eu acho que o protocolo de Kyoto, que é ecológico, é uma coisa muito boa para o mundo. Enquanto muitas coisas têm sido feitas para melhorar o meio ambiente, muitas coisas foram esquecidas ao longo dos anos. Uma coisa é certa, esse fragmento está qual o estudante escreveu. Então, eu acho, com base em quê? Pode ser de acordo com estudiosos. Nesse caso aqui está, eu acho. Então, é importante lembrar disso. E trago mais, achismos. Tentar argumentar em primeira pessoa, escrevendo acho que ou opino que, enfraquecem a argumentação. Mas eu quero que vocês, estudantes, lembrem-se, vamos argumentar, vamos ler, vamos estudar sobre aquele determinado assunto. E vocês podem escrever em primeira do plural, nós, ou em terceira do singular, ele. Por exemplo, primeira do plural, encontramos, observamos,
Terceira singular, encontra-se, observa-se. Então, cuidado isso aqui. E tem lembrado algo muito importante na tela, o texto dissertativo, quando aplicado à argumentação, ajuda a construir um texto mais forte. Então, temos que ter cuidado na nossa escrita para escrevermos de forma o quê? Baseada, de forma organizada, de forma o quê? Bem estruturada na argumentação. E a argumentação é bom você ler para você entender melhor. E outra coisa, existem argumentos verdadeiros e não verdadeiros, certo? Mas seu argumento tem que ser convincente, tem que ser verdadeiro, certo? Ideias claras, falar tudo em poucas linhas. Lembrar que se você for, no caso, uma redação escolar, vocês terão no máximo 30 linhas para escrever. E nós temos aqui a ideia-chave. Mas o que é a ideia-chave? São aquelas palavras que vão nortear seu texto. Se é pena de morte, é claro que a palavra morte, pena, condenação, são palavras-chave que vão assegurar no texto a argumentação. E todos nós utilizamos argumentos. Quais são os tipos de argumentos? Vamos ver na tela, por favor, tela cheia. Os argumentos que compõem um texto argumentativo são usados na construção e fundamentação dele. Porém, ser comparativo, dados estatísticos, pesquisas, causas culturais, socioeconômicas, tudo isso aqui ajuda a enriquecer seu texto. Você colocando esses dados que há no mundo para argumentar. Lembre-se que você é sexto ano, lembre-se que você está iniciando agora essa caminhada, certo? Justamente para quê? Para organizar seu texto, para compor seu texto. E aqui é importante, vamos agora aqui fazer a nossa revisão. Vamos lá aqui, todos. Hoje nós vimos o quê? Texto argumentativo, argumentar, se posicionar dentro de um texto. Não é obrigatório você aceitar o texto, pode negá-lo, desde que você tenha argumentos, a criticidade, ser crítico. Então, são esses os cuidados básicos para que você possa redigir de forma coerente. O que é coerente? Olha o jogo, olha aí, coerente e a coesão e coerência. Coesão é a organização do texto em si, e a coerência, os argumentos. Então, estudantes, por hoje é só, e lembrem-se que para estudar mais sobre dados, argumentos com o seu professor. Forte abraço!